Diga aí, galera, esse é mais um programa Diga aí. E aí, José, hoje, o que é que nós vamos fazer aqui? Dê os seus recados iniciais, aquelas coisas bonitas para o povo botar o dedo lá, dar o like e tudo mais. Diga aí, Fábio, tudo bom? Nós estamos iniciando aqui mais um programa, né? E é importante as pessoas que estão assistindo e que queiram auxiliar nesse projeto, auxiliar nesse trabalho, dar o like, né? Botar o sininho lá para os próximos programas poder receber a notificação. Também pode colocar algum comentário aí no chat. Enfim, poder se inscrever no nosso canal, poder compartilhar e dar visibilidade a esse projeto, que a ideia nossa é levar arte, cultura, entretenimento para as pessoas. Diga aí, Fábio. É isso aí, vamos logo dar esse like no começo, vamos compartilhar, porque senão eu sei que vocês vão esquecer. Zé, hoje nós estamos com mais um convidado. Todos os nossos convidados e convidadas são importantes. A gente está tendo um bom feedback das pessoas, né? Que estão assistindo o programa e estão gostando dos convidados. Sim. Acredito que a gente está... Claro que tem sempre que melhorar, mas eu acredito que a gente está num bom caminho. Sempre, melhorar é sempre bom. Olha só, esse nosso convidado de hoje, né, foi nosso aluno, Zé. É mesmo, foi né? Foi nosso aluno. Faz tempo, faz uns dias já. Faz uns dias, né? Faz uns dias. E é legal que a gente tem uma amizade aí com a família também, né? Isso. Serginho. Isso, Serginho Estranho, né? Sérgio Farias, rapaz. Sérgio Farias. Estranha para a gente. Pros íntimos. Pros íntimos, né? Tempo de escola, né? Sérgio estou com a gente, comigo e com o Henrique. Olha só, José, eu vou dar um spoiler. O nosso convidado é publicitário, né? Ele é pós-graduando de cannabis medicinal pela Unileia, presidente da Associação Reconstruir Cannabis Medicinal, diretor do Fórum Delta 9, membro titular do Conselho Estadual de Drogas do Rio Grande do Norte, CONED, e membro da Federação de Associação de Cannabis Terapêutica, FACT. Não é isso aí? É isso aí. E é interessante que a gente vai tratar de um assunto aqui que é meio tabu, né? Mas a gente está aqui aberto para a gente poder ouvir e as pessoas que estão nos assistindo poder esclarecer um assunto que é independente de opiniões, de preconceitos, que o preconceito é aquela ideia pré-concebida que a gente tem sobre algo, né? Então acho que é importante a gente hoje aqui conversar abertamente, poder falar, conhecer cada vez mais sobre esse tema e a gente poder debater abertamente e esclarecer, né? Isso. E a mesa tá, o microfone tá aberto aí para nossa. Espera aí que eu ainda vou falar outra coisa. Lógico, claro. Eu tenho que fazer a mise-en-scène, não é assim, chegando, tá não. Tem que chegar. Eu tenho que me acostumar com o teatro. Lógico. Olha só, a gente vai falar hoje sobre cannabis terapêutica, certo, Zé? Vulgo maconha. Então, nós trouxemos uma pessoa altamente qualificada, que é o Felipe Farias, que é presidente de uma associação muito séria que trabalha com essa questão, né, do uso medicinal da cannabis, e o Felipe vai falar com a gente sobre esse assunto. Diga aí, Felipe. Diga aí, Felipe. E aí, pessoal, diga aí. Mais uma vez, primeiramente, muito obrigado ao Henrique, ao grande professor Fábio também, de estar aqui, de estar compartilhando um pouquinho. Hoje quem não desligou foi ele. No outro programa ele tirou onda comigo que eu não desliguei o celular, peguei no flagrante. Desculpa cortar aí, mas não podia deixar passar, não. E assim, agradecer por estar falando sobre cannabis. Cannabis, como falou agora há pouco, é um tabu, né? Nem todo mundo quer falar sobre isso, as pessoas têm medo de falar sobre isso, mas é algo que deve estar no dia a dia das pessoas, porque de fato hoje está no dia a dia das pessoas, né? A gente conseguiu, pouco a pouco, estar falando sobre isso de forma medicinal, da forma industrial. Tem várias formas de falar sobre cannabis. E hoje é um tema quente no dia a dia, porque a gente está revendo, né, uma planta que foi proibida por muitos anos, que por essa proibição só teve malefício para a população, né? Foi uma proibição que não trouxe benefício para ninguém. E hoje a gente traz ela como um caminho como qualidade de vida, né? Uma opção, um caminho à saúde. A planta que foi proibida, sem questões científicas, e a questão científica hoje fala, olha, essa planta aqui, ela traz saúde para a população para diversas patologias. Então, a gente consegue hoje, novamente,
trazer um pouquinho de luz graças à ciência, óbvio, e desmistificar esse tabu da maconha. Inclusive, foi até bom você falar sobre isso, que eu queria puxar um dado, e como você, que é um expert do assunto, é um estudioso, é um pesquisador, né? Antes da gente até entrar, Zé, para ele explicar como ele chegou nisso aí. Mas já que ele colocou já esse ponto, né, eu queria puxar isso aí. Eu ouvia falar que quem tinha proibido o uso, né, da cannabis, né, da maconha, tinham sido os norte-americanos, por causa dos produtores de algodão, o cânhamo que é extraído, né, é uma fibra muito forte e de baixo custo de produção. Porém, eu já vi outras coisas dizendo, José, que não foram os norte-americanos, fomos nós, foi aqui do Brasil. E aí a gente está falando começou toda essa pendenga, né? A cannabis, e você me corrige, Felipe, a cannabis ela tem mais de 2.700 anos antes de Cristo, né? E depois chegou com a Rota da Seda, chegou em África, tudo mais, no continente africano, veio aqui para o Brasil pelos negros escravizados, e os negros começaram a usar, os índios começaram a usar, muitos começaram a usar, porém, por sermos um país escravagista, inclusive a coroa portuguesa chegou a investir na implantação de cannabis aqui no Brasil, em alguns estados. E nós, por sermos um país escravagista na época, começaram a dizer, eita, peraí, vamos proibir os negros escravizados, eles estão, esse negócio de culto deles, de jogos de capoeira, de não sei o quê, e essa erva que eles estão usando aí, isso não é legal. Um camarada chamado Rodrigues Doria, olha o sobrenome do cara, Rodrigues Doria, né, médico, pernambucano, começou a formular essa história toda, foi para os Estados Unidos, botou na cabeça dos norte-americanos que eles já estavam proibindo cocaína, ópio, derivados, né, morfina, etc. Não, a maconha também é prima irmã disso aí. E aí teve um congresso em Genebra em 1931, né? Um outro médico, eu acho que Jarbas Pernambuco, alguma coisa assim. Doutor Pernambuco, que era acolunhado com esse outro, né, Anhangatinhoso da Pata Preta, chegou e disse, não, isso aqui é do demônio, a erva do demônio, não sei o quê. Isso é um instrumento para os negros se vingarem contra nós brancos pela escravidão. Isso vai trazer loucura, violência, não sei o quê. Em 1932, no mundo todo, a maconha é proibida. Não sei se fiz certo o meu dever de casa em estudar isso aí. Fez certo. Essa história toda, realmente aconteceu tudo isso. E eu creio que, na verdade, foi tudo meio que na mesma época, junto com Nixon, né? Que foi em 45, mais ou menos, naquela época que Nixon estava governando. A maconha também já foi proibida por Napoleão Bonaparte, por uma época, na verdade. Então, essa proibição ela já vem em vários cantos diferentes, por motivos diferentes. Mas, pensando na América, principalmente na América, a proibição ela veio por questões de preconceito. Nos Estados Unidos eram com os mexicanos, principalmente com os mexicanos. Então, a palavra lá que era difundida era marihuana, não era hemp, não era weed, não era cannabis, era marihuana, porque a gente remetia aos mexicanos. E aqui no Brasil, no começo, o que era permitido, se vendia na farmácia brasileira cigarros índios, né? Os cigarros índios que na propaganda era para asma, para catarro, para insônia, vendia na farmácia. Com o passar do tempo, foi proibir, né? E sempre essa questão também de proibir por uma questão de cultura. Não foi por questão de ciência, porque fazia mal, algo do tipo. Pelo contrário. Então, o que a gente via nas revistas, no jornal no Brasil, era veneno africano. Exatamente como o Fábio falou agora. Essa planta, qual a origem dela? A origem dessa planta? Tem estudos sobre isso? A principal origem é da Índia, né? A planta da Índia, a planta é muito comum na Ásia, na verdade, e a partir daí ela foi difundida no mundo todo, né? Até o nome, a gente tem os nomes, né, da cannabis sativa índica. Mas hoje em dia não se classifica mais hoje cannabis como sativa e índica, porque hoje tudo é híbrida. Tem mais de 5.000
cannabis catalogadas, todas misturadas, e cada uma vai ter uma predominância mais sativa ou mais índica. Só para também esclarecer para quem não sabe assim da origem sativa e índica, sativa seria uma planta com mais THC, uma planta com mais energizante, mais psicoativa. E a índica seria uma planta que também tem suas diferenças na planta em si, a característica da planta, de folha mais larga e tudo mais, mas a índica é uma planta que ela é mais sedativa. Então a pessoa fica mais relaxada, mais calma e tem uma brincadeira que um americano usou que era o in the couch, no caso do índica. Mas é só realmente uma gíria que criaram. Né? A índica tem muito mais relação à sua origem. E assim, hoje a população se usa plantas híbridas, na verdade. E daí a gente consegue trabalhar mais qual planta de cannabis você vai utilizar para o quê. Porque foi exatamente o que isso aconteceu. O homem pegou uma planta e ele começou a trabalhar essa planta para finalidades diferentes. Essa planta aqui eu vou cruzar com essa outra planta e ela vai ser muito boa para você dormir. Essa outra planta aqui eu vou juntar com essa planta aqui e vai ser boa para poder ficar acordado, ter concentração. Essa aqui vai ser boa para rituais religiosos. Essa vai ser boa para poder fazer sexo. Então, o homem criou isso. E eu aprendi muito isso com o Siddhartha, né? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o Siddhartha. Mas Siddhartha fala muito... Siddhartha Ribeiro, neurocientista, né? Hoje, atualmente está na Fiocruz agora. Ele era aqui da UFRN, no Instituto do Cérebro, agora está na Fiocruz. E a mesma coisa foi em relação aos lobos e cachorros, né? Então, pegou o lobo, domesticou o lobo e criou aquele cachorro para poder levar o uísque para quem está na neve, o cachorro que é travesseiro, o cachorro que é caça, e assim foi criando novos cachorros, cachorros diferentes com cruzes diferentes. A planta é a mesma coisa, são cruzes de plantas diferentes com finalidades diferentes. E aqui... Só perguntar uma coisa, porque senão lá na frente eu vou ter que perguntar isso. A diferença básica, porque você falou de dois princípios ativos, o THC e o CBD. Eu queria que você falasse, eu nem sei se você falou de CBD, né? Mas eu estou colocando já aqui, né? A diferença básica entre esses dois princípios, o THC e o CBD, para o nosso público e para a gente também entender melhor. Isso aí. A planta, ela tem mais de 200 canabinoides, certo? Os principais, o que tem mais abundância na planta... Inclusive, a gente pode colocar aí, né? Nós temos a imagem aí, você pode até falar, a gente retirou do seu site, olha aí. Olha aí. Muito bom, muito bom. Né? E aí tem nove canabinoides. Nesse modelo aí, a gente selecionou 9, são os 9 mais utilizados hoje em dia, que mais se utiliza na medicina. Mas o CBD, ele é famoso porque ele não tem uma ação psicoativa, ele não deixa a pessoa com o efeito da cannabis, que é da euforia, energético. Vamos dizer doidona, né? Brisa. A brisa. Né? Brisado. A famosa brisa da cannabis do THC, o CBD não tem. Então, o CBD ele é usado, na verdade, em muitos países como suplemento alimentar. A pessoa compra isso no supermercado, no posto de gasolina, você tem produto com CBD, porque não tem nenhuma ação psicoativa para o ser humano. Já o THC, ele vai ter uma ação psicoativa, ele vai ter esse efeito que a pessoa vai poder perder um pouquinho a questão do tempo, do espaço, ficar um pouquinho mais devagar no pensamento, que é uma coisa momentânea que depois do uso ela passa, certo? Mas o THC que as pessoas também falam, o CBD é terapêutico e o THC é da maconha, que é da droga. Não, vamos lá que, primeiro, todos os canabinoides têm efeitos positivos na terapia. O THC ele também é terapêutico e vai ter indicações clínicas com estudos robustos já para casos específicos, como para casos de Alzheimer, até para epilepsia mesmo. Tem indicação clínica do THC, para dor crônica, o THC é muito bem indicado. Para pacientes oncológicos, o THC é muito bem indicado. E sim, é possível que a pessoa tenha um efeito colateral do THC, sim, como do mesmo jeito que a pessoa pode tomar um remédio convencional e ter sono. Porque o efeito colateral é sono, é vômito, tem remédio que a pessoa perde cabelo, tem remédio que a pessoa perde a libido. O THC deixa a pessoa um pouquinho mais leve. A diferença é importante a gente falar aqui que a gente não está fazendo apologia ao consumo da maconha, a gente está falando de algo científico que é vamos dizer assim, você vai falar da associação daqui a pouco, né? Que é um uso medicamental, medicamentoso, não sei como é que a gente falaria. Geralmente é o quê? Um óleo? Como é que é o... Existem várias vias de administrar cannabis hoje.
O mais comum é um óleo, né? Um conta-gotas sublingual que a pessoa toma. E vai ter o CBD, pode ter o CBG, pode ter o CBN, pode ter o THC, diversos canabinoides, cada um com sua finalidade. Por exemplo, o CBN muitas vezes é indicado para sono. CBN, tem ali. O CBG já é uma indicação para pessoas com mais dores. O THC também, dor, a questão neurológica. O CBD já é mais um anti-inflamatório, em relação à convulsão, em relação à ansiedade, porque o CBD também é ansiolítico. Então, como a gente vê nesse quadro, tem várias funções, né, que essa substância ela atua no nosso organismo. E por que, aí que é o charme da cannabis e o porquê tudo isso, é porque todos nós aqui, quem está aqui assistindo a gente também, produz cannabis nesse momento. A gente está produzindo maconha interna, vamos dizer assim, que seria os endocannabinoides. A gente produz, a gente tem uns análogos à planta, né? A planta tem os fitocannabinoides. Nós produzimos no nosso corpo os endocannabinoides, que é a anandamida, a mais famosa anandamida e a 2-AG. A anandamida, que seria similar ao THC. A anandamida, que significa felicidade extrema. E essa é a referência ao THC, né? Então a gente produz isso quando a planta ela entra, a gente absorve, né, essa substância, ela vai ter uma chave fechadura no nosso organismo. Então vai se conectar, vai ser algo que o corpo vai reconhecer aquela substância. Então não é uma substância nova que nunca entra no corpo, não, a gente produz ela, a gente está suplementando o nosso corpo e o objetivo dos canabinoides é equilibrar o nosso corpo. A intenção o objetivo principal dos canabinoides é a homeostase. É essa a primeira atuação dela, que a gente vai ter alguma ação que está defeituosa, por exemplo, a convulsão. A convulsão é já um problema do nosso organismo, onde existe um disparo neuronal que está com problema e os canabinoides vêm com o objetivo de equilibrar esse disparo neuronal, que é um exemplo específico da epilepsia. Assim como outros casos. Então hoje é explicado por que se usa para tanta coisa, né, tanta patologia, não é à toa. Primeiro deixar claro que a cannabis não é cura, ela não cura nada. Ah, a cannabis cura. Não, ela não cura. Ela trabalha os sintomas. Então tem o sintoma da dor, então ela vai atuar como um anti-inflamatório ou como um analgésico. Ela não vai curar uma artrite, ela não vai curar uma fibromialgia, ela vai tratar o sintoma. Aí, voltando um pouquinho sobre como administrar os produtos à base de cannabis. Então, tem o óleo, a gente tem pomada, certo? Para poder, a pele também absorve, na nossa pele também tem os receptores. Nós temos os dois receptores principais, que é o CB1 e o CB2. O CB1 no sistema nervoso principal e o CB2 no periférico. Então, a gente tem todo o corpo vai estar absorvendo cannabis. Temos a opção de ser supositório também. Já tem produtos para as mulheres, né? No caso de endometriose, questão de cólica menstrual, que já é muito bem indicado. A gente tem a questão de spray nasal, aquelas bombas de asma também. Existem vaporizadores, então que fala, fumar não dá certo. Fumar não é indicado porque tem a queima, tem a combustão. Então vai fazer mal para nossa garganta, para a via respiratória. Isso aí é consenso. Porém, a administração com o vaporizador, que onde não tem a combustão, não vai ter a queima, já é indicado. A gente tem, por exemplo, Israel, no Hospital Oncológico de Israel, se utiliza o uso vaporizado da cannabis como meio de tratamento por dose de ataque antes da quimioterapia, para o paciente não sofrer com um enjoo, dor durante a quimioterapia. Então já é utilizado, não é algo que está se falando sobre isso agora, já é algo anterior, já é antigo isso, na verdade, mas é mais uma forma de administração. Tem várias formas de administrar, né, a cannabis, comestíveis também, né, a pessoa pode fazer um bolo, que por sinal, foi através de um bolo que se descobriu o THC. O professor Rafael Mechulam, que é o professor quem descobriu os canabinoides, ele fez a descoberta assim. Ele pegou a cannabis, separou o THC e fez 2 bolos. Um bolo com cannabis e um bolo sem cannabis. E chamou os amigos para jantar em casa. Nisso, ele definiu um grupo que ia comer o bolo sem cannabis e um bolo com. E ninguém sabia, na verdade, né? Aí ele foi e percebeu que o THC fazia aquele efeito. Então foi assim, foi através de um bolo que um cientista descobriu
o uso do THC, os canabinoides, assim, e foi ele que, alavancou com tudo lá em Israel e no mundo. E aqui no Brasil foi o professor Elisaldo Carlini, que também fez muito trabalho com Rafael Mechulam, aqui no Brasil, principalmente também para epilepsia. Então, as principais pessoas hoje sobre cannabis no mundo que deveriam receber um prêmio Nobel é Rafael Mechulam e Elisaldo Carlini. Mas vamos contar a história assim, do começo. Sim, vamos que a gente entrou. A gente terminou adiantando. A gente adiantou na parte mais científica, que a gente pode voltar depois. Sim. Mas conta um pouco aí sobre você. Como é que você entrou nessa história? Por muito tempo eu era contra a cannabis. Já até meus 20 e poucos anos eu era contra, mas eu gostava de estudar, gostava de ler e tudo mais. Teve um dia que... A sua formação qual é? Sou publicitário, formado em comunicação social. Você já esqueceu? Não, rapaz, é porque tem as outras coisas aí. Que tem muito a ver, na verdade, com tudo isso. É engraçado que todo mundo pergunta, poxa, as pessoas esperam que eu fosse um biólogo, um farmacêutico, um médico, até alguém da área do jurídico. Mas eu sou formado em publicidade e a comunicação que é a chave de tudo nessa questão. Então, eu assisti uma palestra do Siddhartha, que é um neurocientista, e ele falava muito bem, ele trazia a ciência de uma forma muito didática, fácil de compreender, né, e que dava vontade de ouvir. Aí, nessa época, eu já era favorável à cannabis, já sabia que tinha várias coisas positivas, né, era mais novo que eu era contra, mas nessa época já era favorável. E caramba, as pessoas deveriam ter acesso a isso, à informação. Só que nesse evento que eu fui com o Siddhartha, que o Siddhartha palestrou, foi num evento que era numa rua mais alternativa, à noite, num local que as pessoas não têm o costume de ir, então não atraía o público em geral, atraía quem era favorável. Foi um evento muito bacana, por sinal. E poxa, as pessoas que são contra devem ouvir isso aqui, e não somente quem é a favor. Então foi a partir desse momento, né, que aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um evento para as pessoas que são contra ouvirem cannabis. Então eu fui trazer uma roupagem mais neutra, né? No começo foi com cannabis, mas depois a gente mudou para Delta 9, que é o nome mais científico, neutro. Quem não conhece cannabis não entende, é Delta 9, ok? Mas que é o nome do congresso. É o nome do congresso que a gente realiza hoje, que é o Fórum Delta 9. Quem quiser depois dar uma olhada, já fica a dica aí. Depois a gente tá passando aí, né? Delta 9. Tá no YouTube, um monte também das nossas palestras lá. E quem conhecia Delta 9, THC, que é a parte da molécula, Delta 9 tetraidrocannabinol, que é o THC, já conseguia pegar a referência. Aí a gente começou a convidar as pessoas contra. Começou a convidar muitos médicos, que a maioria dos médicos são conservadores nessa questão de cannabis, por preconceito. E também enviamos convite para a Polícia Militar. A gente queria polícia lá dentro, porque quem trabalha com cannabis, né, a polícia lá está aprendendo, tem que estar presente. E foi nesse momento que a gente foi fazer o evento em hotel, começou a falar sobre isso, muitas pessoas tinham medo de fazer apologia às drogas. A gente enviou até, que é um ponto muito, muito bacana desse nosso evento no fórum, que comunicando a população em geral, a gente enviou os convites para a Polícia Militar, ninguém foi pelo convite, que a gente marcou lá o convite qual era, não foram pelo convite, mas foram pagando. E foram escondidos, né? Vamos dizer assim. Com máscaras, com essas Quase coisas. isso. Mas tava de terno e tudo mais. Aí nisso o Siddhartha até comentou comigo. Felipe, tem um cara ali que tá meio estranho, tirando foto e tudo mais. Vai dar uma olhada, ver quem é esse cara. Aí eu fui, me apresentei, né? Porque eu tava realizando o evento, tudo bom, tava gostando do evento. Me apresentei quem era. Aí ele, olha, bacana, eu sou contra. Você é contra? Que bom, e que bom que você está aqui, porque eu vou ter feito para você que é contra. Nosso objetivo é falar com outro público. Aí no meio da conversa foi chegando outra mulher, que também estava distante dele, mas estava com ele. Aí ele se apresentou, olha, eu sou o diretor do DENARC. E a mulher que estava lá com ele era uma delegada. Aí falou, olha, não, você fala muito sobre a cannabis, a flor da cannabis, a flor da cannabis. E a delegada falando que nunca viu uma flor de cannabis. O que ela vê é um tijolo na mesa dela. O prensado. É o prensado. Ela, mas flor de cannabis? E é a pessoa que trabalha com apreensão de drogas de maconha. Aí eu falei, doutora, se eu te apresentar, mostrar pra você uma cannabis, eu vou ser preso?
Ela, não. Eu, tá bom. Tinha um paciente lá, autorizado, que fazia uso, que estava com sua erva para uso vaporizado. Peguei um pouco, que esse paciente também é médico, por sinal. A doutora, ó, isso aqui é uma cannabis, isso aqui é maconha. Ela pegou, cheirou, cheirinho de mato, né? Aí eu falei, é uma planta, doutora. Então, assim, a gente vê que os profissionais que trabalham proibindo um remédio não sabem o que é o remédio. Quando vai ver apreensões de cannabis, da planta maconha, o pessoal vai pesar com vaso, terra e tudo. Aí fala, tem 50 quilos de maconha. E às vezes não tem uma flor de cannabis naquele pé. Exatamente. Né? Então, existe uma desinformação técnica, não é nem só uma informação histórica, social, técnica, sobre a planta, sobre a substância, que a gente tem interesse de informar, não só a população, mas principalmente o Estado, informar a segurança, informar a saúde, informar os gestores, que eu acho que a informação, a comunicação é a porta de entrada, né, para uma sociedade mais saudável. Então a gente vem com esse objetivo de informar, de comunicar. Aí, a partir do evento Delta 9, que um amigo meu, chamado Yogi, ele já plantava para a mãe dele, já há uns 5, 6 anos. A mãe dele tem Parkinson. E eu, Felipe, eu achava que isso não ia acontecer, mas eu quero plantar legalmente, porque eu tenho medo de ser preso por fazer o remédio da minha mãe. Eu não quero ficar dormindo com o olho aberto e olho fechado. Porque toda hora pode vir a polícia lá e achar que eu sou um traficante e eu vou ser preso, e aí? Fica eu preso e minha mãe sem remédio. E para entender como foi a situação, primeiro a entender como foi a situação dele, foi que foi interessante. Porque a mãe dele era contra a cannabis também. Aí ele já estudava sobre o assunto também. E a mãe não aceitava de forma alguma, porque era maconha. Até que um dia ele enviou um vídeo de um médico, Dr. Renato Malcher. E olha, assista a palestra desse médico. Assistiu, a primeira palavra que ele falou de patologias que são indicadas para cannabis, Parkinson. E ela, né? Poxa, é um médico falando, não é meu filho falando. Vou testar a cannabis que meu filho tanto fala. Naquela época ele não sabia, não tinha ideia de como fazer um óleo, algo do tipo. Então ele fez um cigarro para a mãe dele. A mãe já fumava na adolescência, sabia tragar. Aí foi lá, deu o cigarro, ela deu uns 2 tragos, deu mais ou menos 1 minuto, os tremores reduziram. Ela ficou mais leve, deu uma relaxada. E aí o pai, né, na hora, olha, se for ela ficar assim, pode dar maconha. Não tem problema. Aí foi nisso que ele também começou a trabalhar para poder ir atrás disso tudo. E depois de um tempo, ela perguntava, meu filho, e agora? Eu sou uma maconheira? Aí ele, mãe, você tá bem? Você tá com saúde? Eu tô. Você tá sendo bem? Tô. Então tá tudo bem. Ela não devia se prender As a estigmas estigmas sociais. sociais. É o seu remédio. E você tá bem. Isso que importa. Né? E tem outras mães também que a gente vê hoje em dia, que também estão na luta do ativismo da cannabis medicinal, que chamam os filhos de 7, 8 anos de meu maconheirinho, porque é a cannabis que fez a criança sair de cadeira de rodas para ficar andando jogando bola. Ou a criança que tem crises convulsivas. 100 convulsões por dia. 100 convulsões por dia e baixar. A gente vai chegar nesses números, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Delta 9 em números, tá? O primeiro congresso deu em torno de 400 pessoas inscritas. Depois disso, né, veio pandemia aqui em Natal. Isso foi em 2016, não é isso, Felipe? 17. Depois, milhares de visualizações em todo o Brasil, porque o congresso teve que ser online, essas coisas todas. Então isso é levar informação, né, para a sociedade brasileira e a gente tirar um pouquinho esse preconceito, essas coisas, essas ideias. Porque a ignorância, José, você sabe disso, né? Você melhor do que ninguém, que é um cara que é religioso, assim como eu, né? A informação, ela liberta, né? Nós, como professores, sabemos disso, né? Felipe também é um pesquisador e um professor que estuda isso aí. Pois bem,
Os primeiros anos, Felipe, porque aí veio o Delta 9, veio essa história toda. E como é que se deu, né, a ideia de se criar uma associação para plantar, para cultivar e para fornecer esse medicamento para as pessoas? Como é que surgiu a associação, né, que é a Associação Reconstruir Cannabis Medicinal, a RCM? Então, foi exatamente graças à tia Márcia e à Yogi que tudo isso pôde ser realidade. A gente não nem imaginava, não cogitava. Eu sabia que tinha outras pessoas plantando legalmente já no Brasil, mas eu não cogitava sobre esse assunto, até que ele pediu para poder Quando você cultivar. fala plantando legalmente, explica isso aí. Hoje não, mas já faz um bom tempo no Brasil, desde 2014, que uma pessoa física ela pode entrar na justiça e pedir um habeas corpus, que foi isso que a gente fez com o Yogi, né? A gente juntou dois advogados, pegou o caso de Tia Márcia e como funciona um habeas corpus, que foi o primeiro do Rio Grande do Norte e foi o primeiro de Parkinson do Brasil, esse do Yogi. A pessoa planta ilegalmente, ela se trata ainda de forma de desobediência civil, mas claro que ela tinha uma indicação médica para isso depois, né? Ela teve uma receita médica, teve um laudo médico, teve acompanhamento médico mostrando que houve uma melhora com o uso da cannabis, então ela reduziu muito o levodopa dela, outros medicamentos que ela estava utilizando para aumentar a dose de cannabis. E com isso foi na justiça e a gente fala assim, doutor, juiz, eu estou cometendo um crime por causa do meu direito à saúde. Que é inalienável e constitucional. Exatamente isso. O juiz vê o caso e na lei de drogas do Brasil permite o cultivo de cannabis para fins medicinais e de pesquisa. Qual o problema? Na lei de drogas não diz como é isso, qual o caminho administrativo Não para está isso. regulamentado. Não está regulamentado. Diz que pode. Como? Aí tá, Deus dará. Então, o caminho que criou foi um caminho jurídico, que hoje são mais de 600 famílias que plantam no Brasil legalmente. Então, ela, na época que ela acho que foi a 50ª, se não me engano, por aí, que no Brasil a plantar. E a partir disso aí, a primeira pessoa plantando virou notícia aqui no Rio Grande do Norte, a primeira pessoa plantando legalmente cannabis, e todo mundo que ia para os eventos também sabia do caso. Poxa, eu também quero remédio, ela tá usando, tá ficando boa, soube disso, como é que eu tenho acesso? Como é que eu tenho acesso? Vamos lá, que aí era o problema, porque o acesso à população do medicamento, de uma planta, que não existia. Que em 2017 entrou na farmácia, que foi o Mevatil, que é de cannabis com CBD e THC, 1 para 1, não é só CBD, também tem THC na bula. É 3 mil reais. E era importado. Né? Não, estava na farmácia. Estava na farmácia. Antigamente as famílias iam para fora, traziam de fora para o Brasil e eram taxados como traficante por causa de um remédio. Né? Porque não tinha uma regulamentação. A Anvisa não sabia o que fazer. Então já deixo até uma dica para o pessoal também. Quem puder depois, vai no YouTube e coloca lá Ilegal. É um documentário que fala desse movimento das mães, né, das famílias, para pressionar a Anvisa e regulamentar a entrada do cannabis no Brasil. Para poder ter acesso. Todo mundo toma remédio, mas o Brasil não toma remédio. Por quê? Porque a Anvisa não se mexe. Então a Anvisa se mexeu, não sabia na época como ainda, era tudo uma burocracia gigante. Hoje é muito mais fácil, mas ainda não é acessível. Aí a gente teve a ideia de, olha, vamos abrir uma ONG para poder atender essas pessoas que estão buscando tratamento. E a gente tinha uma ONG na Paraíba, a Abrace, que já funcionava legalmente, se não me engano. Já tinha outros movimentos de outras ONGs pelo Brasil. A gente foi se unindo, essas ONGs, e a gente começou a fornecer. Começou a plantar aqui no Natal. Que ano foi isso que vocês fundaram a associação? 2017. Final de 2017. No começo do ano foi o congresso, o encontro, e no final do ano... Isso. Aí em 2018 a gente entrou na justiça. Aí em 2018 a gente chegou pro juiz, já tinha mais de 100 pacientes que a gente tratava. Todos com receita médica, laudo, indicação, tudo. Tinha acompanhamento médico já há um bom tempo. E a gente foi pro juiz, olha, juiz, estamos desobedecendo a justiça porque não tem regulamentação.
Tivemos reunião com a Anvisa não criou um caminho administrativo para a associação poder plantar, mas estamos plantando, estamos produzindo e está dando certo. Aí, infelizmente, ele pegou um começo, caiu numa juíza que ela pediu para se afastar do processo da gente, por conflito de interesse. A gente, poxa, uma juíza pedindo conflito de interesse para cannabis. Qual o conflito de interesse? Eu não sabia. Até que, uma semana depois, a juíza vai sair no jornal como juíza amiga dos médicos pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Opa, aí tem coisa. Por que tem coisa? Porque a ONG, em 2017, ela fez um evento na OAB sobre introdução à prescrição de canabinoides para poder capacitar os profissionais de saúde a entender como é que prescreve, como é que funciona, porque os médicos e médicas, eles são formados e não têm ideia alguma, ainda hoje, de como trabalhar com cannabis. Inclusive, isso tem muito mais a ver até com a biomedicina, né? Com biomedicina, para você entender mais os fármacos, essas coisas todas. E muitas vezes a formação médica talvez falte um pouco de adentrar nessa seara. Falta muita coisa ainda. No meu pensamento, ainda aquela questão de medicina por amor, né, meio que deixou de lado e virou medicina por status. E a gente vê isso na prática, né? Infelizmente, é claro que isso voltou a mudar. A gente voltou a ter médicos com uma visão mais integralista como paciente. E a partir disso a gente foi o CRM ele foi contra um dia de consulta que a gente criou. A gente abriu um dia para receber pacientes que têm interesse em usar cannabis como fins medicinais. O CRM soube disso e disse que ia multar a clínica se esse dia fosse iniciado. Aí já entendeu que o CRM era contra, já viu que uma briga foi comprada aqui no Rio Grande do Norte. Nas nossas audiências, nosso processo foi para outro juiz, Janilson Siqueira, da 4ª Vara Federal, aqui do Rio Grande do Norte, da área civil. Foi 1 ano de audiência, vai e vem, onde o juiz, numa conversa comigo, falou: olha, Felipe, maconha destrói vidas. O juiz, eu estou falando de um remédio que um médico prescreve e que salva um paciente vidas. Que salva vidas, onde o paciente está com dor, está sofrendo, está dando uma convulsão, eu estou dando uma opção para o paciente melhorar, e eu estou falando que maconha destrói vidas. Né? Então a gente já vi que tinha um viés do próprio juiz em si. Sim. O CRM foi no nosso processo com amicus curiae. Amicus curiae, quem não sabe, para poder um órgão que se sente que é relevante para aquela questão. Então ele pede um momento de fala para poder opinar no processo. Ele só pode opinar, não tem nenhuma ação judicial, não faz parte do processo. Nosso processo era a ONG contra a Anvisa e o CRM foi lá para dar uma opinião. Aí o representante do CRM, um médico psiquiatra, chegou lá e falou: maconha mata. Aí pronto, aí, doutor, o senhor pode provar nos autos que maconha mata, com artigo científico, literatura, algo robusto, que maconha mata? Ele, posso. Não pode, não fez, não colocou nada na prova, porque não tem literatura. Então, para quem não sabe, maconha não mata. É impossível, literalmente impossível, a pessoa ter uma overdose. Carro mata. Oi? Carro mata. Carro mata. E aí eu posso provar isso. Rivotril mata. Rivotril mata. Tem vários remédios que matam, na verdade. Que tem overdose de medicamento. Mas a cannabis, você utilizando, se você vai tomando. Até quem faz o uso adulto fumando, não tem como ter um óbito. Não, é realmente, literalmente impossível. Dipirona mata. Aí tem um caso que realmente a pessoa morreu. Hoje, como se morre de maconha no Brasil hoje? Se cair 1 tonelada de maconha na sua cabeça, aí você morreu pela tonelada de maconha. Morreu pela maconha. Morreu pela maconha e pela proibição. A proibição, ela mata. Ela mais mata a população, mas mata os policiais. A guerra às drogas, ela tem esse poder de morte. E de forma alguma de segurança pública. Aí, nessa questão, o juiz ele disse que a gente não podia plantar por questões técnicas.
A gente está recorrendo na justiça, está na segunda instância já, desde 2019 a gente está recorrendo nesse processo, mas ainda assim a gente está auxiliando os pacientes, está auxiliando os profissionais de saúde. Dentro do CONED a gente está se movimentando para capacitar cada vez mais os profissionais, está sempre presente no dia a dia da sociedade, para poder estar falando sobre o assunto, independente da justiça. Está na 5ª região, né? No TRF 5, né? Exatamente isso. Tá se esperando. A gente espera até que a justiça seja célere nesse processo, porque não queira saber o que é um filho, o que é uma mãe, um pai, né? Ver um familiar seu gemendo de dor sem poder fazer nada, ou com crises convulsivas, como tem crianças que têm epilepsia ou outras doenças, que tem crises absurdas, e com cannabis, com o uso medicamentoso da cannabis, consegue controlar isso. Por exemplo, como é que eu cheguei até, conheci a associação? Inclusive, eu vou até me associar a essa associação. Eu tenho uma doença que se chama tremor essencial familiar, né? Ou seja, eu fico tremendo. Isso não... os médicos já disseram, olha, você vai morrer disso. Você não vai morrer com isso. Você vai morrer com isso. Né? Então, existem vários relatos, e eu posso falar disso, porque eu já tomei o óleo de CBD e parou. É em questões de segundos, Henrique. É uma coisa absurda. Né? E por que eu quero me associar à associação do Felipe, né, que Felipe representa? Porque com ela você tem todo um amparo legal. Você vai ser consultado por um médico. Eu fiz da minha cabeça. Eu peguei o óleo de forma, né, que não foi tão legal, mas na associação, assim que eles tiverem todo o processo concluído, você vai poder comprar a um preço muito mais acessível o óleo, você sendo associado. Você vai fazer uma consulta médica, você vai ter uma receita médica onde vai ser diagnosticado, e tem mais que o Felipe vai falar agora. A dosagem, sobre isso, exato. as dosagens, porque eles têm a associação, tem um acordo com o Instituto do Cérebro, tem uma máquina que foi comprada até, que veio do Chile, é isso? Ou eu estou viajando, eu estou botando as coisas. A máquina já era do Instituto, e o IOG trouxe do Chile os padrões, né, para poder fazer uma análise do extrato para saber quanto tinha por miligrama de CBD e THC. Porque tem paciente, por exemplo, que não vai poder THC. Exatamente. Vai ser prescrito a dose exata para a sua doença. O que é que você Como precisa? toda droga, a dosagem tem que ser certa. Sim. E a dosagem errada pode ter também sintomas que não são... Efeitos colaterais. Efeitos colaterais que não são tão bons, né? Ou ser totalmente ineficaz. No caso que a gente deu, por exemplo, do THC agora, é a ansiedade. Uma pessoa com ansiedade, ela não tem indicação de alto THC. Um paciente com esquizofrenia não pode ter THC. Porque o THC vai piorar o caso, pode até, se for o caso, ser um gatilho, né, para quem é esquizofrênico, que já é uma questão, já uma predisposição genética. Mas o CBD ele é muito bem indicado para a esquizofrenia, porque o CBD, além de ser ansiolítico, ele é antipsicótico. Né? Como eu estava falando um pouquinho antes, em relação aos canabinoides, o CBD e o THC, eles se equilibram, né? Um ajuda o outro. Por isso que nem o THC isolado é bom e nem o CBD isolado é bom. O CBD isolado, ele não vai ter um efeito tão bom sem os outros canabinoides, sem os outros terpenos, sem os outros flavonoides, porque a gente chama isso de efeito comitiva. Né? Que é uma ação sinérgica de todas as substâncias da planta para ter um melhor efeito no paciente. Porque aí, se eu usar só o CBD isolado sozinho ali, eu vou ter que ter uma dose muito alta e ao longo do tempo não tem mais efeito. Já com todas as substâncias em conjunto, eu uso uma dose mais baixa, né? E tem um efeito maior e mais prolongado. Então, por isso que se indica muito hoje o chamado óleo full spectrum, que é o óleo com todos os canabinoides. Aí, claro, vai ter caso que vai ser o CBD isolado, porque é uma coisa muito específica, uma criança muito novinha, de 1 ano, então vamos com calma, se usa CBD isolado. Ou então o broad spectrum, que é um full spectrum, só que eles tiram o THC. Né? Então tem
vários meios de administrar a cannabis hoje. E, infelizmente, a gente volta para a questão da informação e educação, que não se tem na saúde hoje. A gente tem esse trabalho de poder implementar cada vez mais essa educação, essa informação, para as pessoas saberem, para você é THC, essa dosagem, com tantas vezes por dia, por hora, bem direitinho, porque o paciente precisa disso. E como o Fábio falou, é muito comum hoje as pessoas irem de forma ainda irregular atrás de, olha, eu consegui olhar para uma pessoa, chega muito para mim, uma pessoa que não consegui com alguém, um amigo meu que foi no Uruguai. Mas que olha é esse? Não sei. Tem rótulo? Não tem rótulo. Tem alguma informação do produto? Não tem nada. Que foi o meu caso. Inclusive, aí eu provei, funcionou, mas eu não sei a dose, eu não sabia a dosagem que se tinha e o que se aplicava a mim. Por isso a segurança de se estar numa associação como essa. E como é que funciona a associação? Vocês têm uma equipe de médicos, de advogados? Fala um pouco aí dessa estrutura de vocês. A associação, ela ajuda o paciente em várias frentes, né? A primeira, do começo, é entender qual é o caso do paciente, o que ele busca, né? Porque ele pode ter interesse de, Felipe, eu quero plantar em casa legalmente e fazer meu próprio remédio. Então, a gente vai dar um suporte inicial, óbvio, de médico, vai ter uma lista de médicos que prescrevem, não só aqui na Natal, mas no Brasil todo. Então, olha, essa lista aqui de médicos, pode falar com algum deles que ele vai atender você. E você não vai ter esse medo que é um problema também, que o paciente fala o seguinte: como é que eu vou falar para o meu médico que eu quero cannabis? Será que ele vai aceitar? Será que ele vai favorar? Porque existe um medo do paciente em relação ao médico, isso. Quando o paciente fala isso e fala, olha, meu médico tem interesse, mas não sabe prescrever, a gente vai lá e capacita o médico dele, para o paciente não ter que ir para outro médico. Né? Para ter mais um médico prescrevendo e conhecendo. Primeiro ponto, receita médica. Para tudo. Passa pela avaliação médica. Depois disso, se ele for plantar em casa legalmente, vai ter o habeas corpus, a gente tem uma oficina de cultivo para poder saber plantar a cannabis, porque ela é uma planta muito, muito sensível. Então tem que ter um cuidado mais específico em relação à luz, terra, porque no final vira um remédio. E né? também a cepa, né? A genética específica. Qual vai ser o tipo de planta que você vai plantar na sua casa? Aí, após disso, a extração. Qual a melhor forma de extração que ele pode fazer de acordo com o que ele tem em casa? Felipe, eu não tenho dinheiro para nada. Então, vai fazer num banho-maria. Então, vai explicar como é que faz no banho-maria e tudo mais. E ainda assim, a gente consegue pegar esse extrato e fazer a análise desse paciente, para esse paciente saber o que deu certo ou deu errado na casa dele. E temos o jurídico nessa questão do autocultivo. Temos também o jurídico na questão do paciente que quer importar. Felipe, eu quero importar. Quero usar o importado. Normalmente, a compra comum, convencional, a gente vai dar suporte, o paciente compra, chega em 15 dias na casa dele. Sem nenhum problema, é o mais prático, é o mais fácil de todos. Não tem nem laudo precisa, só receita médica, Anvisa e faz a compra. Chega em casa rapidinho. Tem o judicializar o plano de saúde. Então, o paciente vai lá, judicializa, Felipe, eu quero o CBD importado, mas não tenho grana. Possível para mim. Então, a gente vai lá, indica os advogados que trabalham com isso, e esse advogado vai lá, entra na justiça, ou pelo plano de saúde, ou pelo SUS, para poder ser custeado o tratamento desse paciente. E tem a forma da associação, que a gente está voltando em breve, assim espero, de atender os pacientes pela associação mesmo. O óleo da ONG em si, que ele vai estar sendo cuidado pela gente. São os caminhos que a gente trabalha hoje. Né? São as formas de a gente poder estar direcionando o paciente para algum lugar, porque o paciente chega lá perdido. O que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é necessário? Então, tudo isso a gente orienta o paciente. E já que você falou da ONG, né, seria importante explicar às pessoas como é que elas fazem para se associar, quem quer se associar. Porque é muito importante essa questão associativa, né, porque vai fortalecer a ONG, né, vai fortalecer a associação, e com isso, muitas mais pessoas vão poder ser beneficiadas, inclusive ela mesma, né? Como é que se faz, Felipe, para se aderir à associação? Então, hoje você que está em busca, né, de iniciar um tratamento para você ou para um familiar, vai no nosso site, reconstruir.org.br. Isso, está passando aí o site. Olha aí. Né? E lá você já tem acesso a um cadastro. Após esse cadastro, a gente entra em contato com você
e vai indicando tudo mais. Se você não quiser pelo site, também pode ser pelo Instagram, que é o Reconstruir Cannabis. Dá um oi lá pela gente no Instagram, que lá também dá um suporte inicial para o paciente ou para o familiar e assim por diante começar a guiar esse paciente, esse familiar para o que deve ser feito, né? Então, os contatos é pelo site ou pelo Instagram hoje em dia. Aí daí a gente vai ajudando. Para ficar mais claro, quais são os casos assim que são mais indicados para tratamento? Quais são os principais? Só um minutinho. Por favor, me passa aí o amendoim que você está escondendo aí, para eu comer também. Né? Zé, são mais de 30 casos indicados, certo? Como eu falei, como a cannabis ela tem uma atuação no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, tem muitas patologias que são indicadas, mas as principais que chegam para a gente no dia a dia, eu vou trazer o top 10, certo? Então, tem epilepsia, temos autismo, temos Parkinson, temos Alzheimer, temos demência, que é diferente de Alzheimer, temos esclerose múltipla, temos ansiedade, insônia, fibromialgia, dor crônica. Dor crônica de várias situações diferentes, de artrite, artrose, alguma questão de lesão, de cirurgia, que o paciente toma morfina. Então, reduzir a morfina para cannabis, né? Se eu não vou entupir a pessoa de morfina, eu vou entupir a pessoa de cannabis. É muito mais saudável. E Redução de danos. redução de danos. E é uma coisa que também quero deixar clara, que até então algumas pessoas acham que cannabis deve ser a última opção. Porque o Conselho Federal de Medicina ele fala que a cannabis deve ser no uso compassivo, que é o uso por compaixão. Depois que eu usei todas as drogas possíveis e imagináveis no meu paciente, eu vou iniciar a cannabis. Eu entendo esse receio porque não tem estudo do profissional, o profissional não estudou, né? E por esse receio ele bota a última opção, porque não estudou. Mas eu vou estar iniciando no meu paciente uma substância muito mais segura, um efeito colateral muito menor do que os outros alopáticos, né? Que se for o caso eu posso também iniciar os outros. Não impede da cannabis, a cannabis é um complemento na terapia, ela é mais um remédio, né, no arsenal terapêutico. E deve ser, sim, de fato, iniciado, se possível, o quanto antes. Se está vendo que não está dando resultado dos alopáticos, para que demorar de ficar aumentando? Ah, vou aumentar a dose, aumentar a dose. Ah, vou pegar agora o Tepaquene e vou botar esse outro convulsivante. E vai somando, e vai somando, e faz um coquetel de remédios. Né? E o paciente tem um efeito colateral gigante e não tem muito efeito. Então, acho que a cannabis ela pode ser sim pensada logo no começo e não esperar por um uso compassivo, por compaixão ao paciente. Se tem compaixão pelo paciente, vamos já pensar logo no início. Poxa, por que não? E no caso de pacientes terminais, né, que tem um uso, né, pacientes terminais, pacientes de câncer, né? Sim. Paciente oncológico, indicação muito grande, a gente tem muita indicação hoje. A Lei contra o Câncer tem interesse sobre isso também, já fez palestra no Hospital Lei contra o Câncer sobre cannabis, então estão interessados em iniciar, né, esse uso paliativo da cannabis, é muito comum. Como falei, Israel tá gigante sobre isso. O Hospital Albert Einstein tem um núcleo de canabinoide lá dentro, de profissionais que trabalham com cannabis. E aqui até está crescendo o número, tem um amigo nosso, né, de médicos paliativos, que até atendeu o seu pai, Isso. atendeu a minha avó, né, um grande anestesista daqui, que ele, eu ainda não sei se ele tem alguma informação a respeito. Por isso que eu não estou citando o nome dele, que depois eu vou perguntar. Mas ele fez curso de medicina paliativa. Sim. Ele trabalhou nos dias finais da minha avó e do pai de Henrique também. E na questão da questão oncológica, além de ter um benefício durante a quimioterapia e a radioterapia, porque os estudos indicam que foi feito um estudo in vitro, certo? Que utilizou a cannabis, a radioterapia e o câncer sozinho sendo evoluído, certo? O câncer evoluindo, a gente via o gráfico do câncer subindo cada vez mais. Só na quimioterapia a gente via a crescimento um pouquinho reduzindo, mas depois voltava a crescer novamente. Na radioterapia, desculpa. E também tem a da cannabis. E a cannabis com a radioterapia em conjunto, a gente não via o crescimento do câncer. Então, os estudos indicam também uma ação antitumoral do THC.
né? Além do CBD ter esse efeito anti-inflamatório, ansiolítico e tudo mais, o THC, nos estudos os estudos pré-clínicos indicam, é uma ação em relação a inibir a metástase. Então, isso é um ponto muito forte que eu acho que exatamente, o paciente oncológico chegou, na minha visão, já inicia com a cannabis sem pensar. Não sou médico para poder indicar isso. O médico deve estudar, deve pegar o artigo, parar um pouquinho para ler e, olha, vou indicar aqui. Se eu vou fazer quimioterapia, que é um tratamento extremamente agressivo, eu não vou indicar cannabis para esse paciente. Por que Por quê? não associar, né? Uhum. Ou Aquele negócio, mal não vai fazer. isso. Até eu estou falando de associação, mas eu sou favorável à aplicação direta, até. Mas a associação, acredito eu, pelo que eu já li sobre a cannabis medicinal, por interesse próprio, né, deve reduzir efeitos colaterais da própria químio, né? Inclusive aumentar apetite, né? A questão de enjoos, todas essas coisas que nós sabemos que tem. Uma coisa interessante, Henrique, que é sobre a associação Reconstruir Cannabis Medicinal, é que ela participou da construção da PL 399, né, que está na Câmara Federal, né, dos Deputados, e participou efetivamente da lei estadual número 11.055/2022, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que reconhece o direito de tratamento com produtos à base de cannabis e busca incentivar a pesquisa sobre o uso medicinal e industrial. Então, olha a importância de termos uma associação como essa, que está levando conhecimento e está lutando para que possamos ter uma sociedade mais aberta no que tange o uso medicinal da cannabis, né? E eu puxei esse assunto porque nessa lei estadual se fala de pesquisa. E eu queria que Felipe falasse um pouquinho sobre o prêmio Guacira, né? E vou dizer até o nome todo. Prêmio Guacira Gondim Miranda de Farias, que é a avó dele, Dona Guacira, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse prêmio que premia pesquisadores. A minha avó foi professora da universidade, né? Professora de bioquímica. E ela sempre foi apaixonada por ciência, por pesquisa. Ela foi para a universidade já depois de ter uns 4 filhos, eu acho. Ela não foi cedinho, não. Foi bem depois mesmo. E apaixonada por ensinar. Me ensinou muito quando eu era mais novo. E esse prêmio é um prêmio em relação a pesquisas, a estudos dentro da universidade, nessa área. Um prêmio se não me engano, agora fugiu, de pós-graduação. De pós-graduação em bioquímica. Exatamente. Então, ela é uma pessoa que fez eu me engajar por pesquisa, para poder estar pesquisando. Acaba que no meio, eu tenho projetos paralelos, né, de pesquisar plantas, a cannabis, de vários caminhos diferentes, várias propostas de pesquisa diferentes que a gente está alavancando. A ideia de fazer pesquisa é essencial, porque a pesquisa é a base de tudo, né? E minha avó, ela já falava que não adianta você fazer pesquisa para colocar na prateleira que fez uma pesquisa. Uhum. Qual é a resposta dessa pesquisa para a sociedade? Então, minha avó, como pesquisadora, ela sempre buscava fazer algo que tivesse um impacto social, né? E é isso que a associação, projetos que tenho a parte, busco. Qual vai ser o impacto dessa pesquisa, qual o resultado disso para a população em geral. Porque se for para botar na prateleira, para a gente entende que tem gente que gosta de fazer isso, mas para a gente isso não tem validade nesse momento. Então, tudo que a gente faz é para poder, a população vai se beneficiar com isso? Sim. Como? Por quê? Quando? A gente tem muito interesse de poder plantar cannabis no semiárido. A produção de cannabis, de cânhamo no semiárido é um benefício gigante para a agricultura familiar, para quem vive de agricultura de subsistência. É uma cultura que a gente pode trocar pela cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela prejudica o solo e a cannabis ela nutre o solo. Então a gente tem várias formas de trabalhar cannabis. A gente deveria trabalhar cannabis dentro do SUS, na farmácia viva, que é algo que a gente está dentro do CONED, dentro das leis.
a gente briga muito, é que o SUS plante cannabis como fitoterápico e produza, né? Para não ter que estar comprando importado. Então a gente vê os benefícios que a planta pode trazer, os estudos. Hoje a gente está voltado com alguns estudos já que estão em andamento aqui em Natal e no Brasil, para poder cada vez mais ter mais argumento, né? Que as pessoas mais pedem é o quê? Pesquisa. Aí, certo, vamos fazer pesquisa. Mas como é que vai fazer pesquisa se no Brasil não pode fazer pesquisa com cannabis? É complicado. Então a gente tem lutado, graças a essa lei estadual da cannabis, que foi um trabalho nosso, junto com a deputada Isolda, a gente conseguiu um investimento, eu digo a gente Rio Grande do Norte, conseguiu um investimento pela FAPERN de R$300 mil para 4 pesquisas com cannabis. Que não é nada, né? Não é nada, mas assim, para quem não tinha nada, é o inicial. Exatamente. É tipo, ok, vamos falar sobre isso. O Estado entendendo que deve ser investido dinheiro Isso em cannabis. é o mais importante, Felipe. Isso é o mais importante. E eu quero até que você, já que Eu você tenho 2 perguntas depois. Hein? Tá. Não, falo. Não sei. Não, fala logo, pergunto, porque para onde eu vou, ele vai puxar para um outro lado, que aí talvez a sua pergunta tenha mais a ver. Não, a minha pergunta é sobre a participação dele no CONAD, né? CONED. No CONED. Eu acho que é interessante ele falar um pouco sim. disso aí. E a outra pergunta, não sei se você responde depois, mas é relacionado à indústria farmacêutica. Era isso que eu ia puxar. Então pronto. Mas- Então vamos Eu falar falo do do CONED. conselho e depois a gente... Certo, aí eu vou dizer o que é que eu estou vendo aqui que eu quero que você fale. Tá. Ardiloso, rapaz. Aí. O CONED, que é o Conselho Estadual de Drogas, a gente fazia parte do COMOD do CONED antes, mas hoje em dia faz parte só do CONED. O COMOD era o municipal. A gente conseguiu aprovar um projeto inicialmente de criar uma cartilha sobre cannabis medicinal aqui no estado. Então a gente está nessa construção atualmente, deve finalizar esse semestre. É uma cartilha que vai falar sobre a parte histórica, sobre as substâncias, os seus usos, as vias de administrar essa planta, exatamente porque ainda na universidade, em nenhum departamento de farmácia, biologia, bioquímica, medicina, odonto, veterinária, não fala. Pelo menos na UFRN aqui não fala. Então cabe a gente, via Estado, através do Conselho, criar essa cartilha. Juntamos vários profissionais da saúde, farmacêutica, médica psiquiatra, advogados, para poder montar essa cartilha em conjunto e ser um primeiro passo da CESAP fornecendo esse material para os profissionais. E olha, cannabis, vamos parar para ler, porque isso é uma realidade. Não pode esperar, porque sempre, não ouvi falar, eu ouvi na televisão. Não pode mais esperar ouvir na televisão. Acho que é uma obrigação, na verdade, de todo profissional de saúde tá sim sabendo as coisas. É como fosse falar hoje, internet. Não, eu já ouvi falar de internet, mas nunca acessei a internet. Por favor, vamos acessar a internet. Isso. Cannabis, ela tá na mesma linha. Se você é profissional de saúde, se você... na verdade, assim, tem um ramo muito grande, mas é uma obrigação a pessoa se atualizar, para não ficar para trás. Porque os profissionais estão ficando para trás porque não estudam. Então, cabe a gente fazer isso. E, além disso, a gente também tem uns projetos de instaurar uma Câmara Técnica da Cannabis aqui no Rio Grande do Norte, né? Profissionais da segurança, trazer o ProERD para dentro, sim, né? Porque cabe a gente atualizar o ProERD e que o ProERD se atualize em relação a isso, a gente trazer a questão de veterinária, trazer biologia, trazer farmacêutico, trazer todo mundo para discutir esse assunto. Então, hoje, quando a gente vai na CESAP, quem é que sabe sobre cannabis medicinal? Ninguém. Pior, eu vou um pouquinho além, porque é pior, porque eu tive esse problema tentando implementar a farmácia viva aqui no estado, pelo CONED, que foi um trabalho também do CONED, implementar a farmácia viva no Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte não tem farmácia viva. O Ceará tem uma experiência muito interessante. Ceará foi quem começou a farmácia viva. É, Aqui do lado foi onde surgiu a farmácia viva. Isso. E aqui a gente tá distante. Eu esqueci o nome do senhorzinho lá, cheguei até a conhecer ele. Eu não lembro o nome dele, não. Mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos lá. Aí eu perguntei dentro da CESAP. Na CESAP, quem aqui na CESAP trabalha com planta medicinal? Seja babosa, seja chá de espera santa, não importa. Quem aqui tem conhecimento sobre planta medicinal? Não tem.
Não temos esse profissional. Certo? Vamos para a agricultura. Mas já teve alguns projetos aqui de planta medicinal, inclusive no SUS, viu, cara? Não, mas eu tô falando assim. Pontuais, né? Exatamente. Mas Não- alguém ali instaurado para poder uma secretaria de planta medicinal, não tem. Na agricultura, eu fui para agricultura. Quem na agricultura, porque é uma planta, né? Vamos voltar, é uma planta, trabalha com plantas medicinais na agricultura. Não tem. Eu entendo que o Rio Grande do Norte é muito comum trabalhar com fruta, com mamão, né? Melão. Com melão. A gente trabalha muito isso, mas eu acho que também tem que ter uma visão para as plantas medicinais, porque até mesmo no interior, no semiárido, vai ter planta medicinal que pode ser trabalhada dentro do SUS em alguns municípios. Mas isso não se tem. Então, cabe ao Estado também, vamos voltar lá, a inserir algumas secretarias voltadas ou pessoas qualificadas que possam debater sobre o assunto. Porque acaba que a gente não consegue avançar. A gente não consegue avançar na farmácia viva no SUS porque não tem ninguém qualificado para poder falar, se inscrever, se inscrever no edital. Isso tem a ver com a pergunta da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, né? E aí tem uma curiosidade, José. Logo no começo você perguntou qual era a formação de Felipe. Eu brinquei, eu disse, não, pô, Felipe. Cleiton, você quer que eu desligue essa luz? Você já tá agoniado com essa luz aqui que tá aparecendo atrás de mim, né? Então, Cleiton, ele tá substituindo, ele é o filho mais novo de Cardozinho. Cardozinho hoje está de férias, aí Cleiton tá substituindo Cardozinho. Então você perguntou qual é a sua formação? Publicidade, não sei o que. Não, mas eu perguntei a formação nessa área de. É um pesquisador, é o que a gente imagina, né, que seja. Mas eu lembro do primeiro dia de faculdade. Eu aluno de publicidade, eu sou formado em publicidade, né? Coordenador de curso e professor João Maria de Medeiros. João disse: publicitário lê até bula de remédio, principalmente bula de remédio. Então, o publicitário ele termina sendo um generalista. Ele precisa entender um pouco de tudo, porque ele vai trabalhar com tudo, né? E aí se aplica a Felipe. Pois bem, mas chegando à questão... Já trabalhei fazendo bula de medicamento, viu? Olha aí, tá vendo? Pronto. Então, casou Tomé com bebê. Na época de agência de publicidade, trabalhava na agência de só voltada para saúde, e era esse negócio de fazer caixa para remédio, tinha lá a bula. Meu Deus, chato pra cacete. Pronto, olha aí. Então, voltando pegando esse gancho, né? A gente vai chegar na Liamba comitiva, né? Na Liamba comitiva. Por que isso? Porque isso tem a ver com a indústria também de produção. Eu queria que Felipe explicasse um pouquinho, e aí a gente junta com a cidade musical, a cidade de Cruzeta, né? E tem uma história fantástica inclusive, quando eu estava lendo, eu me lembrei, porque eu vi já esse material, né? Eu já tinha visto. Primeiro, o que quer dizer o nome Liamba? E daí você desenrola o resto. Tá. Liamba é uma das formas de mencionar, uma das palavras que pode se mencionar cannabis, né? Cannabis, maconha, ganja, dirijo, liamba, diamba. Liamba era como Cruzeta usava a palavra maconha. Só que ninguém sabia que liamba era maconha. As pessoas em Cruzeta, aqui no Rio Grande do Norte, plantavam na Cruzeta praça. é um município. Cruzeta é um município do Rio Grande do Norte, lá no interior. E as pessoas plantavam, todo mundo plantava liamba no quintal, fazia chá, fazia pomada, passava para dor de barriga, para tudo. Mas aquele era liamba. Até que chegou um delegado de outra cidade e viu todo mundo plantando. Essa planta aqui é proibida. É crime. Criminosa essa planta, bandida. A erva do capeta. Ô Liamba, é uma música da Umbanda das antigas que tinha essa música. Ela não conheço não. Um ponto antigo. Olha aí. Conheci lá na Roca esse ponto. E aí esse delegado falou, vamos prender todo mundo que estiver plantando liamba, porque não é liamba, é maconha. Aí os velhinhos tudinho, olha, como é que pode? Fazia chá. A revolta da liamba. Era a revolta. E eram todos idosos ali, indignados. Como é que pode? Durante anos, a sociedade vivia. E não tinha crime, não tinha essa questão, tráfico de drogas. Não, porque a sociedade ela não via aquela planta como uma planta criminalizada. Era uma planta como qualquer outra. Né? E que cura... Como qualquer outra, não. Uma planta que curava. Uma planta de poder, né? Planta de poder. Então, tinha um apreço maior pela planta, um carinho maior pela planta, porque é uma planta de remédio. Uma espera santa. Pô, vamos prender agora quem faz chá de espera santa.
Vamos prender agora quem faz chá de boldo. Porque era só fazer chá. E não era para poder traficar. Eu tenho até que contar uma história sobre chá de boldo. O José, ele toma muito chá de boldo pela idade dele, né? Idade avançada. Então ele tem vários problemas digestivos. Ó, tem plantado aqui. Então ele, à noite, ele bota as pantufas dele, a touquinha, tudo mais, aí faz um chazinho de boldo e toma e ele vai dormir, né? Pronto, pode continuar. E assim, aí a Liamba ela veio com esse intuito de trazer um pouquinho uma questão histórica do Rio Grande do Norte. E a Liamba é um projeto que a gente abriu para voltar para pesquisa. Já a Liamba foi criada mais pensando em Guacira, Dona Guacira, com esse objetivo de vamos pesquisar. Né? Então a Liamba também está na justiça hoje para autorizar uma pesquisa. Com fins de produção industriais. Não medicinais. Sim. Certo? A Liamba, por exemplo, eu posso falar isso aqui sem nenhum problema, mas essa pesquisa inicial da Liamba é com o grão. Com a semente do cânhamo, né? Por quê? Porque a semente do cânhamo, que isso não é novidade no mundo, na verdade, o mundo já produz isso em larga escala, já usa isso para tudo que é canto, mas no mundo se usa a semente do cânhamo para uso tanto humano quanto animal, porque a semente vai ter muita proteína, vai ter mais ômega 3, mais ômega 6, vai ter mais ácido graxo. Então, lá fora se usa para ração e se usa para consumo humano. Aqui a ideia é fazer uma pesquisa com animais, com uso para ração para animais. Para poder, de fato, iniciar as pessoas aqui no Brasil terem conhecimento disso. E não só ver, lá fora só usa, só lá fora. Vamos usar também aqui? O que falta? Pesquisa? Vamos fazer pesquisa? Mas também por que é bom fazer pesquisa? Porque, por exemplo, galinha, aves no caso, né? As aves daqui não são as mesmas aves da Europa. A gente vai ter uma diferença, a produção é diferente, a alimentação é diferente, o ambiente é diferente. Então, será que vai se adaptar essa ração para os animais daqui? Então a ideia também é fazer essa pesquisa, entender como vai se dar aqui, como vai se dar a produção do cânhamo no Rio Grande do Norte, né? O cânhamo vai se dar bem aqui e qual cânhamo, né? Como a gente falou, cannabis são várias cannabis diferentes, cânhamo é a mesma coisa, vou ter várias genéticas de cânhamos diferentes. Qual cânhamo a gente consegue tropicalizar? Né? Então também é um estudo, porque a gente sabe. Mas esse lado do interior já está adaptado. Muito provavelmente. A cannabis é uma bola de neve que não tem que segure. Ela vai ser regulamentada no Brasil, ela vai ser autorizada no Brasil. A questão é que as pessoas estão atrasando o que podem, mas que vai. Isso não é mais contexto. Será que vai regulamentar? Não, vai regulamentar. A pergunta é quando vai regulamentar. E olha aí, Henrique, temos a cannabis para a indústria têxtil, com o cânhamo, com a fibra, para a indústria de celulose também, né? Para a indústria medicinal, para a indústria alimentícia, a priori para a ração animal, além do comércio recreativo, né? Que existe também, a gente não pode fechar os olhos e se negar a isso. Aí você vê a importância de uma planta e o que ela sofreu com todo esse tempo de estigmas, de preconceito e de uma luta contra uma planta que, a meu ver, né, pelo que eu leio, pelo que eu estudo sobre isso, muito mais ajuda, traz muito mais benefícios que malefícios. É aquela história. O carro que nós dirigimos pode ser usado para nos transportar ou para matar outras pessoas. Você que vai dar o direcionamento daquilo. A mesma coisa a gente pode dizer da cannabis. Né? Eu entendo assim, não existe planta do mal e planta do bem. Todas as plantas são boas. Agora, claro que a mão humana pode, né? Como todo medicamento, ele pode se tornar também um veneno, então... Ou a cura. Não, todo medicamento ele é para cura, mas ele pode se tornar um veneno dependendo de como a pessoa... A diferença do remédio para o veneno é a dose. A dose. Era isso que eu queria dizer. É que eu não estava lembrando essa... José! Eu não estava lembrando essa palavra, mas é isso, né? Então, assim, é muito a responsabilidade nossa enquanto sociedade, nossa enquanto indivíduo, né? A gente pensa hoje em proibir o carro de forma alguma. A gente penaliza quem faz o mau uso daquilo. A gente penaliza quem faz mau uso do álcool. Ele não vai proibir o álcool. E pensando assim, em o álcool, por exemplo, o carro, por exemplo, a gente está proibindo a planta que o Brasil deixa de arrecadar 8 bilhões de imposto.
É muito dinheiro. Só por uma plantinha. E a gente nem tô falando todo o cânhamo, não tô falando, se não me engano, os 8 bilhões é para o medicinal, aí tem o industrial ainda, Sim, sim. né? Tem o uso adulto, que também se discute. Então, é uma planta que ela tem muito mais para agregar positivamente à sociedade do que de forma negativa, né? Aí as pessoas falam, Felipe, mas as pessoas que fazem o uso, aí depois o SUS tem que custear com isso. O SUS já custeia isso. Regulamentando ou não, se custeia isso. Os Estados Unidos conseguiu pegar todo esse dinheiro de imposto e reverter para a saúde e para a educação. E a cannabis deve ser a mesma coisa. O imposto referente à cannabis, ela vai para saúde e educação. Porque é daí que a gente vai poder melhorar a sociedade, que vai poder educar a sociedade para poder ter menos riscos. Então acaba que legalizar a cannabis, regulamentar a cannabis, é uma redução de danos para o país inteiro e a gente vai ter mais benefício no geral. Não vejo como ser negativo nesse momento. Aí não vê nenhum país mudando esse pensamento de vamos voltar atrás, deu errado. Não tem um país que fala que deu errado. Só queria dizer um detalhe rapidinho, que as pessoas acham que a Holanda é legalizada. Holanda não é legalizado, certo? Você fala, a Holanda está voltando atrás. Não, a Holanda nunca foi legalizou. A Holanda é tolerado. Eles não veem com a planta como um crime, então eles toleram a cannabis, mas ela não é regulamentada. Por isso, abriu muito coffee shop de forma aleatória e agora o país está pensando, pô, peraí, vamos regulamentar. Mas ela não foi legalizada, só para deixar também claro que as pessoas às vezes se confundem. Isso é bom. Acho que está na hora da gente, A infelizmente, gente vai para onde, José? fechar o programa Sim, de fechar hoje. o programa, tá certo. Tá Infelizmente, a gente, né, tem um limite aí da hora. Isso, Cardozinho, ele voltou das trevas, né? Ele chegou aqui, né? Eu só vi aquela cabeça dele ali por trás do monitor, né? Dizendo isso aí, que acabou, né? Ele é que É o manda, diretor, né? É o diretor que manda. É o diretor que manda. Seria bom até, Zé Felipe, deixar os contatos para Isso. quem quer. Ele já falou do site, né? Mas é bom repetir e vai estar aí no vídeo, quem quiser. Pessoal, é muito importante quem tiver interesse em conhecer mais, quem precisar, não é? Também, quem não só quiser conhecer, mas precisar, entrar em contato com a associação Construir Cannabis Medicinal. E mais importante ainda do que só entrar em contato, é se associar, porque dessa forma você vai fortalecer uma associação que vai beneficiar milhares de pessoas, inclusive você. Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer, na verdade, a José, ao professor Fábio. E quem tiver interesse em conhecer mais, seja você paciente, familiar, profissional da saúde, todo mundo, jurista, nosso site é reconstruir.org.br e nosso Instagram é o Reconstruir Cannabis, com 2 N's. E por lá você pode tirar suas dúvidas, dar todo o suporte e o que for necessário para poder a gente estar presente cada vez mais na sociedade, a gente está lá falando, podendo trazer esse debate, porque cannabis é para falar no café da manhã, no almoço, no jantar, foi o tempo de ser tabu. Agora eu acho que faz parte do dia a dia a gente está promovendo essa discussão sem medo. Exatamente. Fala, José. Não, você que vai fechar o programa hoje. Você, você que vai fechar, então, que você tá muito chique, né? Tá bonito. Ó, bonito, né? Ó, cabelo lindo, coisa cabelo branquinho. Isso velho, mesmo, né? Tá ficando velho, não. Né? Não, né? Você já é. Porra, bicho, eu pensei que o cara ia moderar. Eu só queria dizer mais uma coisa que Felipe, a gente já teve essa conversa antes, né? Mas devido a essa minha doença, né? Eu vou estar nesses dias agora me associando à associação, que eu entendo a importância de tudo isso e eu sei na pele, nos nervos, o que é fazer uso da cannabis medicinal, os benefícios que me traz. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela presença, por estar dividindo esse conhecimento. Foi uma aula aqui, não foi, Henrique? Para a gente. Com certeza. E para todo mundo, eu acredito. E vamos ter uma outra, né? Vamos trazer Felipe de novo para ele falar sobre outras questões. Beleza. Então, gente, quero agradecer aí a você que ficou com a gente até agora. Por favor, né, faça aquele ritual do YouTube, do Instagram, de curtir, de compartilhar, de
colocar lá no sininho, né? Não, eu tava dando um chifre em você. Não, vai pra lá. Aí, é isso aí, tá? A gente agradece a vocês e até o próximo programa. Um abraço, até lá.